Galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que tudo bem também. Meu nome é Carla Patrícia, professora de História, e o tema da nossa videoaula de hoje, formação do território brasileiro. Vamos lá? Pessoal, o território brasileiro atual, como vocês estão vendo no mapinha de vocês aí, como a gente conhece, né? Possui cerca de 8.516.000 quilômetros quadrados. É o maior, aliás, é o quinto maior país do mundo, ocupando cerca de 5,7% de toda a superfície terrestre e 47,3% da superfície da América do Sul. Internamente, o Brasil é dividido em 26 unidades federativas, ou seja, 26 estados e um Distrito Federal. Só, meu amor, que nem sempre foi assim, tá certo? Como a gente está vendo aí, antes o Brasil ele era esse mapinha aí que a gente, quando estuda história lá no período pré-colonial, a gente vê que era dividido em 15 faixas de terra, em que a ocupação só se dava no litoral, e agora o Brasil é formado, como vocês viram, sua extensão territorial é a maior, é a quinta maior do mundo, beleza? E a gente vai entender hoje como esse território brasileiro foi formado. Bora lá? Muito bem. E para a gente entender isso, claro, a gente tem que voltar no tempo, lá no período pré-colonial. Antes da chegada dos portugueses, não existiam fronteiras onde hoje é o Brasil. Por quê? Porque todo o território era habitado por populações indígenas que viviam organizadas em tribos. Em 1500, isso começa a mudar com a chegada da esquadra cabralina no litoral da Bahia. Os portugueses rapidamente se espalharam por todo o território, aliás, por todo o litoral, beleza? A gente já estudou, né, que no período pré-colonial e no período colonial, até a implantação dos engenhos de açúcar, de cana-de-açúcar, a ocupação do Brasil vai se dar apenas no litoral, tá certo? Muito bem. Aí a gente vai ver que com a chegada de Cabral vão ocorrer disputas entre portugueses e espanhóis por essas novas terras. O resultado disso foi a criação do chamado Tratado de Tordesilhas, dividindo as terras das Américas do Sul, né, a partir de uma linha imaginária de Tordesilhas. Como vocês estão vendo, o mapa aí do lado direito, do lado esquerdo de vocês, mostra o Tratado de Tordesilhas. Ainda vocês não veem aí o nome das capitanias, né? Porque isso só vai ocorrer, as capitanias só vão surgir em 1534, tá certo, pessoal? Então, em 1495 é criado o chamado Tratado de Tordesilhas, que dividia essas terras entre portugueses e espanhóis, tá certo, pessoal? Isso vai, esse território aí vai ser reafirmado nessa divisão no Tratado de Madrid de 1750. Contudo, a gente vai ver que no longo da colonização portuguesa na América, cada vez mais os colonizadores vão se dirigir para o oeste do Tratado de Tordesilhas, não obedecendo a esse tratado, beleza? Então, em 1534, a coroa portuguesa, como forma de administrar essas terras na América, suas terras entre aspas, né, na América, dividiu o seu lado do Tratado de Tordesilhas em 15 faixas de terra, né, que foram doadas a lordes, a nobres, a fidalgos de sua confiança, né? Como a gente já estudou, essa doação de terra, ela foi legalizada através de dois documentos, a carta de doação e o foral, beleza? Como vocês estão vendo aí, então, a partir desse momento é organizada o sistema de capitanias hereditárias, né? Bom, com o fracasso das capitanias, porque a gente vai ver, né? Nós estudamos que só duas capitanias vão prosperar, a capitania de Pernambuco e de São Vicente. Os portugueses vão dividir o território brasileiro em duas grandes faixas, o chamado Governo do Norte e Governo do Sul, como vocês estão vendo aí do lado esquerdo aí da tela de vocês, tá certo? Essa divisão vai ocorrer em 1573 e vai perdurar, né? Essa divisão do território brasileiro vai perdurar até o século XVII. Tá certo? Tá entendendo? Permanecendo assim ao longo do século XVI e do século XVII.
tá certo? Então, com o fracasso do sistema de capitanias, a gente vai ver a divisão dos 15 lotes de terras em dois governos. O governo do Norte, com sede em Salvador, e o governo do Sul ali, com sede no Rio de Janeiro. Tá certo, pessoal? Contudo, o território português foi se expandindo cada vez mais, como eu falei antes para vocês, para o oeste. Quais foram as causas para essa ocupação dos chamados sertões do Brasil, né? Sertão é o nome que se dava a todo o território brasileiro que ainda não tinha sido explorado pelos colonizadores. Então, vão ser dois fatores econômicos importantíssimos para essa ocupação do Oeste: a pecuária, tá certo? A busca por drogas do sertão, ou seja, as nossas especiarias, e também a descoberta de minério, a descoberta de ouro na região ali sudeste, na região das Minas, tá certo? A pecuária, pessoal, a pecuária vai ser a chegada do gado bovino ao Brasil, né? Quando os jesuítas eles chegam ao Brasil, eles trazem com eles as primeiras levas de gado bovino, que no primeiro momento esse gado bovino foi utilizado nas fazendas de cana-de-açúcar. O gado era utilizado tanto para transportar a cana-de-açúcar dos canaviais até as fábricas, quanto também usado como força motriz para mover o moinho. Contudo, pessoal, a coroa portuguesa vai proibir a criação desse gado bovino junto às fazendas de engenho, porque além do gado a se alimentar das plantações, à noite eles pisoteavam também as plantações. E aí esse gado vai ser levado para o interior do Brasil, ou seja, para o oeste, dando origem às fazendas de criação de gado, tá certo? Também esse gado vai chegar mais no sul do Brasil e mais adentrando ainda mais os sertões do Brasil com os jesuítas nas missões, beleza? Quando os jesuítas implantam as missões e levam o gado para essas regiões, tá certo? E a gente vai ver no século XVII a descoberta do ouro na região ali do Sudeste, né? Na região das Minas, pelos bandeirantes, os desbravadores do Brasil, e que vai cada vez mais indo para o interior, para o oeste brasileiro, descumprindo aí o Tratado de Tordesilhas. Muito bem. Aqui eu trouxe para vocês uma cronologia das mudanças da divisão do território brasileiro ao longo da nossa história, tá certo? Então, em 1709, portanto, já no século XVIII, internamente, o Brasil se organizava em 7 capitanias, tá certo, pessoal? Eram elas Grão-Pará, Maranhão, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e São Pedro, como vocês estão vendo aí no mapinha do lado direito, na parte superior. Vocês observem aí como São Paulo, ela tinha era vasto o seu território, tá certo? Mas a gente vai ver que ele depois vai ser dividido. Em 1720, galera, é criada a Capitania de Minas Gerais, né? Por conta da descoberta de ouro. A gente vai ver surgindo a Capitania de Minas Gerais como forma de organizar ali a mineração. Em 1738, surge a Capitania de Santa Catarina. Essa capitania ela foi criada, pessoal, com o objetivo da expansão do Brasil até o Rio do Prata, a região, né, estratégica. Em 1748, São Paulo se divide, dando origem a Goiás e Mato Grosso, principalmente também por conta da descoberta de ouro nessas nessa região de São Paulo, que vai acabar dando origem a Goiás e a Mato Grosso, pela importância que vai começar a ganhar devido à mineração. O território brasileiro, galera, vai continuar se formando, se transformando até o ano de 1988, quando, enfim, o mapa do Brasil recebe a configuração que conhecemos hoje, como vocês estão vendo aí na tela inferior de vocês do lado direito, né? Com as 26 unidades federativas e o Distrito Federal, beleza? Muito bem. O segundo tema da nossa videoaula de hoje vão ser as revoltas no Brasil colonial. Na outra aula que nós tivemos, vocês viram o Brasil colônia. Durante o Brasil colônia, nós vamos ver surgir várias revoltas,
que vão ser de dois tipos: revoltas nativistas e revoltas separatistas, tá certo? E aí eu trouxe aí um diálogo interessante para vocês, em que é dito, ó, rebeldias que as colônias tiveram, ou seja, várias revoltas que as colônias tiveram contra Portugal. Aí o rapazinho vai falar, tudo isso vai levar o quê? À independência do Brasil, verdade. Né? Essas revoltas, principalmente as revoltas separatistas, vai desencadear, vai mostrar, aliás, o descontentamento dos colonos, dos brasileiros que aqui viviam com o domínio e o pacto colonial da coroa portuguesa. Beleza? Bom, a gente vai começar, quando a gente fala de revoltas coloniais, a gente tem que ter na nossa mente bem separado. Porque, repare, as revoltas coloniais, elas se organizam em dois tipos, as revoltas nativistas e as revoltas separatistas. A gente vai estudar elas em suas particularidades, beleza? Como vocês estão vendo, o período colonial, ele vai de 1530, alguns historiadores destacam que tem início em 1532 com a expedição de Martim Afonso de Souza e vai até 1822, momento da proclamação de independência. Durante todo esse período, a gente vai ver o ciclo da cana-de-açúcar e seus conflitos, a descoberta do ouro e seus conflitos e também o início aí dos movimentos separatistas que vão levar à independência do Brasil. Então, revoltas nativistas contestavam aspectos específicos da exploração colonial. Ou seja, isso é uma definição bem simplificada do que seriam as revoltas nativistas. Então, eram revoltas que vão contestar aspectos específicos da exploração colonial. Contudo, elas não chegaram a propor uma ruptura com Portugal. Tá certo? Nenhuma das revoltas nativistas vai ter como objetivo a ruptura do domínio português aqui na colônia, beleza? Isso tem que ficar bem claro pra gente, é uma característica marcante. Então, as revoltas nativistas, pessoal, a gente vai ter a revolta dos Beckmans, a revolta dos Emboabas, a revolta dos Mascates e a revolta de Filipe dos Santos ou a revolta de Vila Rica. E aí eu trouxe para vocês algumas características de cada uma delas. A primeira que a gente vai ver é a revolta de Beckman, né? Ocorreu no Maranhão em 1684, ou seja, século XVII, foi liderada por Manuel Beckman. Teve como causa principal a falta de mão de obra escrava e o desabastecimento e altos preços das mercadorias comercializadas pela Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, criada pela coroa portuguesa em 1682. Ou seja, pessoal, foi feito em 1682 um pacto da coroa portuguesa com esses colonos do Maranhão, no qual a coroa portuguesa ela cria a chamada Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão, em que a coroa portuguesa ficava encarregada de oferecer escravos, no mínimo 500 escravos por ano, para essa capitania, né? E esses escravos seriam vendidos a esses colonos e, em troca, esses colonos venderiam para a coroa portuguesa os seus produtos. Contudo, pessoal, a gente vai ver cada dia mais a coroa portuguesa aumentando o preço dos escravos e querendo comprar as mercadorias dos colonos bem mais barato. E também eles não vão cumprir a cota mínima de escravos que eles deveriam oferecer. Por tudo isso, a gente vai ter a revolta, que vai ter como resultado, vamos dizer assim, a coroa portuguesa ela vai enfrentar os revoltosos de forma violenta e eles não vão alcançar o seu objetivo e o descontentamento da capitania do Maranhão vai continuar. A segunda, pessoal, é a Guerra dos Emboabas. Essa guerra está diretamente ligada com a descoberta do ouro pelos bandeirantes ali na região de Minas Gerais. A guerra durou de 1707 a 1709, e aí nós temos já o século XVIII. Então, foi um conflito armado entre os paulistas ou sertanistas, né, os bandeirantes, e os emboabas. Os emboabas eram o nome dado aos forasteiros vindos das outras regiões do país e de Portugal, que queriam também explorar o ouro na região das Minas. Os paulistas vão reivindicar eles o direito
de explorarem o ouro, a coroa portuguesa vai se manter do lado dos emboabas. É claro, né? Quanto mais ouro fosse descoberto, mais impostos a coroa portuguesa iria cobrar sobre essa exploração do ouro. E aí a coroa portuguesa vai apoiar os emboabas e diante disso os paulistas vão ser derrotados e vão migrar para outras áreas. E é a área que na época pertencia a São Paulo, que depois vai dar origem a Goiás e Mato Grosso, onde ali vai ser encontrado também ouro. Beleza, pessoal? A terceira revolta é a revolta dos Mascates, que ocorre de 1710 até 1714 em Pernambuco. A causa foi a disputa pela autonomia política administrativa da vila de Recife, dos comerciantes, que se desvinculou da dominação de Olinda dos proprietários de terra, isso tudo por influência e resultado da invasão holandesa ocorrida anteriormente. Beleza, gente? E aí a gente vai ver que, observe que todas essas três que eu já falei para vocês, nenhuma delas buscava a independência, buscava a autonomia da colônia frente à metrópole, beleza? Eram mesmo questões locais. A revolta de Vila Rica, ela foi no ano de 1720, local Vila Rica, em Minas Gerais. O líder Felipe dos Santos, um tropeiro, por isso que também vocês podem encontrar em algum certame essa revolta com o nome de Revolta de Felipe dos Santos. A causa dessa revolta está diretamente ligada à questão da mineração, né? Devido à criação das casas de fundição, né? Onde o ouro era pesado, ele era derretido e era retirado o imposto quinto, né? E esse ouro era transformado em barra. Nesse momento, a coroa portuguesa vai proibir a circulação de ouro no Brasil em forma de pó ou pepita, ou seja, o ouro deveria ser comercializado apenas em barra e com o selo da coroa portuguesa. Isso vai gerar insatisfação do povo, dos mineradores. O início da revolta, que tinha como pontos principais a redução dos preços dos alimentos, o fim das casas de fundição. A revolta foi fortemente reprimida, líderes foram presos e também mortos. E aí a gente vai ver como uma forma de resolver essas questões da mineração na região vai ser criada a Capitania de Minas Gerais. Beleza, gente? Bom, essas foram as revoltas nativistas. Agora a gente vai ver as duas revoltas separatistas. Então, o que foram as revoltas separatistas? Foram as revoltas do período colonial em que se buscava a emancipação política do Brasil. Tá certo, pessoal? Essas, além de reivindicar questões locais, vocês vão ver, elas buscavam também a emancipação política do país. Quais foram elas? A Inconfidência Mineira, né? Liberté, igualité, fraternité, né? Ou liberdade, igualdade, fraternidade, mesmo que tardia. E também a Conjuração Baiana. Tá bom, pessoal? Muito bem. A Inconfidência Mineira, pessoal, teve como causa a cobrança do quinto, né? Também a derrama. A derrama foi consequência da chamada devassa, ou seja, a coroa portuguesa percebendo que estava ocorrendo contrabando de ouro no Brasil, ou seja, que o ouro recolhido não estava totalmente sendo levado à casa de fundição, vai instaurar a chamada devassa, que seria a investigação sobre as propriedades que esses mineradores tinham serão condizentes com os tributos que eles estavam pagando, e caso fosse provado a sonegação desse imposto, seria aplicada a derrama. Tá certo? Também outra causa eram os exageros políticos, as altas taxas de impostos, a alta insatisfação popular em relação ao domínio português e o fechamento de manufaturas, beleza? Muito bem. Um dos líderes, o que mais é lembrado desse movimento é o Tiradentes, ou seja, Joaquim José da Silva Xavier. Ele vai ser um dos que vai mais ser penalizado como consequência desse movimento. Quais eram os objetivos da Inconfidência Mineira? Acabar com o monopólio comercial português, ou seja, acabar com o pacto colonial, liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil,
buscava a independência do Brasil em relação a Portugal e eles queriam também implantar uma república, tá certo? Nesse instante a gente vai ver em um quadro mais à frente quais eram qual era o fundo ideológico desse movimento. Bom, o fim da revolta vai ser a delação de 3 participantes da conspiração, ou seja, o movimento vai ser traído, né? Vai ser dado todas as informações para a coroa portuguesa em troca do perdão, temendo a derrama. Esses mineradores eles vão fazer um acordo com a coroa portuguesa. Todos os integrantes do grupo de inconfidentes foram perdoados ou condenados ao degradado, ou seja, foram mandados para a África. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado. Beleza, pessoal? Tiradentes ele vai ser considerado como traidor porque ele era um alferes, uma espécie de cabo, né? Soldado. Então ele deveria, vamos dizer assim, defender os interesses da coroa portuguesa do Brasil e não lutar contra esses interesses. E também porque, apesar dele ser rico, dele ter propriedades, ele não tinha prestígio político. E a coroa portuguesa precisava de alguém para servir de exemplo, o chamado castigo exemplar. E foi ele o escolhido da vez. Beleza, pessoal? Muito bem. Já com conjuração baiana, as causas vai ser insatisfação popular com os altos preços de produtos essenciais e alimentos, descontentamento com o domínio de Portugal sobre o Brasil e abandono dado a Salvador após a transferência da capital para o Rio de Janeiro, né? Com a descoberta do ouro. Objetivos da Conjuração Baiana: fim do Pacto Colonial, defendiam a implantação da República também, queriam liberdade comercial tanto para o mercado interno quanto para o externo, e a abolição dos privilégios sociais e também queriam a abolição da escravatura. Ó, uma característica bem peculiar, né? Aqui eu trago para vocês um quadro comparativo, né, sobre a Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, tá vendo? E a Conjuração Baiana em 1798. A Inconfidência Mineira tinha como participante predominantemente a elite ali da região das Minas, ou seja, profissionais liberais, né, intelectuais, mineradores, certo, pessoal? A conjuração, e que, principalmente no caso dos mineradores, né, vão necessitar da mão de obra escrava. A conjuração baiana, ela vai ter como participantes segmentos da sociedade da camada média e de populares. Então, aí a gente já vê uma diferença entre esses dois movimentos. A influência destacada, a Inconfidência Mineira tinha como base filosófica, base que fundamenta, ideológica, aliás, do movimento, a independência dos Estados Unidos da América, né? Então, eles se espelhavam na independência dos Estados Unidos da América e na Constituição norte-americana. E já a Conjuração Baiana vai ter como influência a Revolução Francesa, de 1789, a independência do Haiti, de 1791, beleza? O que elas duas têm em comum também vai ser a base do iluminismo, né? Pensamento iluminista. As causas, a gente vai ver que, no caso da Inconfidência Mineira, como nós vimos antes, aspecto político mais a crise da mineração, e na Conjuração Baiana, aspectos sociais mais a crise do abastecimento. Modelo político, todos dois, aí a gente vai ver um aspecto em comum, os dois movimentos vão buscar a república, não mais desejavam uma monarquia, e ironia do destino ou não, né? Lá na frente, em 1822, quando o Brasil se torna independente, vai ser adotada uma monarquia, né? Durma-se com essa. O Brasil é um pouco estranho. Mas, enfim. Propostas sociais, né? Para a Inconfidência Mineira moderada, ou seja, eles não queriam uma mudança social muito grande, né? Eles não queriam perder seus privilégios, por isso eles não vão defender o fim da escravidão, diferentemente da Conjuração Baiana, que eram mais radicais, né, jacobinistas, e vão buscar o abolicionismo, beleza? O fim da escravidão. Objetivo comum, fim do pacto colonial, né? E a independência do Brasil. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso quadro comparativo. Essa foi a nossa videoaula de hoje.
é para vocês aprofundarem o conhecimento de vocês. Leiam os textos, leiam o módulo com esse capítulo, façam as nossas atividades, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.